Israel divulgou os nomes dos 6 israelenses, coloca isso. Israel divulgou os nomes deles, né, e eles estavam vivos poucas horas antes. Poucas horas antes, segundo alguns relatórios, até relatórios de autópsia, né, revelaram que eles foram mortos a tiro de 2 a 3 dias atrás, né? Eles foram descobertos aí no final de semana, ó. O Ministério da Saúde anunciou na noite do domingo que os 6 corpos dos sequestrados, retirados da faixa de Gaza um dia antes, chegaram esta manhã ao Centro Nacional de Medicina Forense. O exame concluiu que os sequestrados foram assassinados por terroristas do Hamas com vários ferimentos à bala a queima-roupa, né? Tiros a queima-roupa. Eles foram identificados como Ori Danino, Alex Lubanov, Almog Saarussi, Hersh Goldenberg Polin, Carmel Gat e Eden Yerushalami. O exame forense também concluiu que os sequestrados morreram entre quinta-feira e sexta-feira de manhã, cerca de 48 a 72 horas antes. Note você que está nos acompanhando que na terça, Israel, segunda terça, Israel recupera aquele refém vivo, né? Eu não consigo pronunciar o nome dele aqui, mas o árabe israelense, ele foi resgatado vivo do cativeiro. Dias depois, o Hamas, né, segundo informações das próprias forças de defesa e de alguns analistas, tendo em vista que Israel estava muito próximo, esses corpos foram encontrados a cerca de 1 quilômetro, tá? Da onde aquele refém foi resgatado, né? Os corpos dos reféns foram encontrados na faixa de Gaza, informou a IDF na manhã deste domingo. A IDF recuperou os corpos dos reféns de um túnel sob a cidade de Rafah, em Gaza. Eles provavelmente foram massacrados pelo Hamas pouco antes da IDF chegar até eles. Bom, a IDF chegou no domingo, esses corpos eles foram mortos provavelmente entre sexta-feira, sábado, né, quinta, eles foram assassinados. Os corpos foram encontrados a apenas 1 quilômetro de onde Caid Farkam, aquele que foi resgatado, de 52 anos, né, o árabe israelense, na semana passada. Desde que Al-Qadi foi encontrado, a IDF emitiu instruções para que houvesse cuidado extra na área, mas é possível que o Hamas tenha matado os 6 sabendo que os militares estavam por perto e que os reféns poderiam ser resgatados vivos. No início da noite, antes do anúncio da IDF, não conseguiram, né, até ali não tinham identificado. Agora os corpos já estão identificados. Apesar dos rumores nas redes sociais sobre as possíveis identidades dos possíveis, a IDF até ali, naquele momento, não havia identificado, mas hoje nós temos aí a imagem, né, as fotos dos reféns que foram sequestrados pelo Hamas. Bom, fontes da IDF disseram que se os corpos fossem de fato de reféns, eles não foram mortos em nenhum conflito recente com o Hamas, já que os militares não usaram força nas proximidades. E depois foi confirmado isso, né? Logo após o anúncio da IDF, na manhã de domingo, o Hostages and Missing, com profunda tristeza, né, que é o Fórum das Famílias de Sequestrados, com profunda tristeza anunciamos mais uma vez o assassinato de 6 reféns. Estes 6 indivíduos foram capturados vivos, suportaram os horrores do cativeiro e foram, então, friamente assassinados. Um acordo para o retorno dos reféns está na mesa há mais de 2 meses. Se não fosse pelos atrasos, sabotagem e desculpas, aqueles cujas mortes soubemos esta manhã provavelmente estariam vivos. É hora de trazer nossos reféns para casa, os vivos para a reabilitação e os caídos e assassinados para o sepultamento em suas terras natais. Acrescentou a declaração desta organização das famílias, né, de reféns. O fórum também pediu que Netanyahu assuma a responsabilidade perante a nação após a recuperação dos 6 corpos pela IDF. Bom, então tivemos aí o assassinato e as informações vão chegando, né? A cada dia que passa nós recebemos mais detalhes dessa recuperação dos corpos. Infelizmente, dos corpos, né? Não foi possível recuperá-los com vida. Inclusive, né, uma grande minoria até agora saiu com vida e, infelizmente, dentro da realidade de com quem
Israel está lidando, que é um grupo terrorista sanguinário, sem amor à vida, não há uma perspectiva real, né? Uma questão é a expectativa de familiares, né? O familiar, ele sente dores que nós não podemos dimensionar de forma alguma. A não ser que você já tenha perdido alguém dessa maneira, mas é difícil para quem não tem um familiar envolvido na situação imaginar o que um familiar pensa. Agora, analisando de forma fria, né, infelizmente, a vida é assim, dificilmente a maioria consiga sair com vida, muito pelo contrário. Nunca foi a intenção do Hamas libertar esses reféns com vida. Nunca foi. Né? Porque as notícias chocam toda a sociedade israelense, principalmente a sociedade israelense, colocam os familiares e parte da mídia para guerrear internamente com os, vamos lá, entre aspas, com os supostos responsáveis. Quem é o responsável por resgatar os reféns? São as forças de defesa de Israel, né? E resumindo isso, Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro israelense, ele é o responsável, seria o responsável por recuperar estes reféns sequestrados no dia 7 de outubro. Responsável. Agora, ele é o culpado por terem morridos, né? Tantos reféns? Bom, aí é uma outra discussão. Sim, Netanyahu é o responsável, mas você está lidando agora, coloque-se aí nesta posição, olhando um pouco mais de cima, é difícil, né, essa posição, mas olhando um pouco mais de cima, é possível, é fácil recuperar reféns nessa situação. São mais de 500 quilômetros de túneis que foram construídos debaixo da faixa de Gaza. Mais de 500 quilômetros. Muitos desses reféns estão à volta ali de Sinuar. É o Rato, né, o líder número 1 do Hamas. Saiu a semana passada também que ele estaria cercado. Mas para não acontecer o que aconteceu aqui, Israel não pode fazer uma operação para buscar esses reféns e eliminar Sinuar. Israel não tem como fazer isso assim, dessa forma, porque eles vão matar mais reféns, né? E ele está cercado de 22 escudos humanos, né? Esse é o líder do Hamas, né? Esse que aparece aí no vídeo. Ele tem lá 22 reféns, inclusive crianças, para se proteger de um eventual ataque israelense. Bom, esses reféns que foram assassinados, esses 6 reféns, né? Eles não estavam, obviamente, junto com o Sinuar, mas estavam próximos de serem recuperados, segundo algumas análises, né? E justamente por isso é que foram eliminados. O Hamas ele está completamente encurralado e está indo para o tudo ou nada, né? Você tem sequestradores que não veem nenhuma perspectiva de conseguir saírem vivos disso. E tem a outra questão, o efeito da morte de um refém dentro de Israel. Os reféns eles foram sequestrados para causar um efeito dentro de Israel. É óbvio que existem as consequências negativas para o Hamas, porque o mundo está assistindo isso, né? O mundo repercutiu a morte desses 6 reféns e existe uma diferença, porque as vítimas israelenses elas têm nome, idade, endereço, né? Elas são apresentadas de forma completa para o mundo. Você pode analisar o seguinte, quando saem as listas aí de mortos que o Hamas, veja, o Hamas divulga as suas vítimas de guerra, não tem nome, não tem endereço, não tem idade, só está escrito mulher e criança, né? Mas não tem maiores informações dessas supostas vítimas que o Hamas perdeu na guerra. Ele perde, sim, terroristas, assassinos, pessoas desalmadas, terríveis, né? E totalmente maldosas, né? Pessoas, a pior espécie de ser humano que pode existir. E a humanidade está acompanhando isso. Bom, isso causa, né, uma revolta no mundo todo, mas principalmente dentro da sociedade israelense, como eu comentei brevemente, vem causando aí um estardalhaço dentro de Israel. Houve algumas manifestações no final de semana, como resultado, né, da divulgação destas notícias. As famílias ficam completamente abaladas, as que perderam, né, as que receberam a notícia da perda,
ficam extremamente abaladas, e as que ainda têm familiares sequestrados também, né? Porque as perspectivas, num panorama geral, não são tão boas, né? Por quê? O Hamas está mostrando que não está disposto a devolver refém algum. Não há a intenção, e eu acredito piamente que nunca houve a intenção de devolver reféns, nunca houve a intenção verdadeira de um cessar-fogo, a não ser para que o Hamas faça Israel de bobo, de tolo. Num possível cessar-fogo, ele consegue se armar de novo, ele consegue munições, consegue reagrupar e voltar a atacar Israel. Esta guerra, pelo que a gente vem analisando, vem compreendendo, ela não foi iniciada para terminar rapidamente. Esta guerra foi iniciada para durar o máximo de tempo possível, causando danos internos a Israel, certo? Eles sabem, os terroristas sabem e sempre souberam que não poderiam vencer Israel numa guerra aberta, né, numa guerra de campo, onde os seus soldados vão enfrentar os soldados israelenses. Eles sabem que não poderiam. O Hamas é infinitamente menor que Israel, né? Não tem forças. Algumas pessoas debocham de Israel, dizendo: Israel está perdendo a guerra por uma meia dúzia de combatentes do Hamas. Israel não está perdendo uma guerra aberta, Israel está combatendo dentro de um centro urbano. Então, em qualquer aspecto, Israel está perdendo a guerra, né? Em qualquer aspecto, dentro desse formato de guerra, Israel sai perdendo. Por quê? Porque Israel tem uma força desproporcional ao Hamas, né? Você pode analisar as imagens aí da faixa de Gaza. A faixa de Gaza está completamente destruída, certo? Isso porque não foi uma guerra total. Israel não empregou ali toda a capacidade das suas bombas, dos seus mísseis, né? Nem pode fazer isso. Israel não pode usar determinadas armas. Inclusive, tinha um impasse entre os americanos e os israelenses, porque os americanos não queriam enviar um determinado tipo de bomba justamente pelo poder de destruição que ela tem, né, se usada em áreas urbanas. Existem armamentos feitos para cada tipo de combate.